Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sino de notificações, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Há uma diferença grande entre falar e fazer. Os nossos amigos protestantes dizem que seguem apenas a Bíblia e acreditam apenas naquilo que está escrito. No entanto, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 36, quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Se Jesus declara terminantemente, sem nuances de interpretação e sem sofisma, que ninguém sabe o dia e a hora, somente o Pai, por que os nossos amigos protestantes continuam insistindo em desobedecer a palavra de Deus e marcar data para o cumprimento de supostas profecias bíblicas? Não seria correto levar em consideração o que a palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei? Dentro deste ínterim, Jesus também exortou os seus apóstolos de forma clara e irrefutável em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mesmo com todas as recomendações bíblicas, por que os protestantes insistem em marcar datas para o cumprimento de supostas profecias? Nós devemos estar sempre preparados e não especulando datas para espalhar mentiras, histeria, e assim apenas causar confusão. Jesus nos ensinou com clareza no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 44. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mas os nossos amigos protestantes, nossos amigos separados pela revolta e pelo protesto, continuam a divulgar cada vez com mais veemência que São João Paulo II está ressuscitado, escondido no Vaticano, que ele ressuscitou na Páscoa do ano passado e desde então está vivendo sob o sigilo da Igreja Católica até o dia 18 de maio desse ano, quando ele irá substituir o Papa Leão XIV e fazer todo o planeta Terra ficar deslumbrado com a sua ressurreição. Na minha opinião, meus irmãos, quem acredita nisso está mais para uma pessoa que sofre de uma patologia mental do que para uma pessoa simplesmente ingênua. E alguns protestantes tentando se manter isentões, e aí neutros, dizem que essas profecias são de grupinhos isolados que não representam uma grande parcela. Então veja o que diz esse vídeo. Tem uma teoria perturbadora que está circulando pela internet e deixa milhares de pessoas em estado de alerta. O que está sendo dito é que o Papa João Paulo II pode ressurgir no dia 18 de maio de 2026, justamente na data em que completaria 106 anos de vida. E segundo essa teoria, esse evento estaria diretamente ligado a uma antiga profecia do livro do Apocalipse. E nós, como católicos, precisamos nos manter firmes nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos, na santa doutrina da Santa Igreja, guiados pelo Espírito Santo, debaixo da intercessão da Santa Mãe de Deus, para não sermos enganados
Pois no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 24, Jesus disse que o império do erro, meus irmãos, nesses últimos tempos seria tão volumoso que os próprios escolhidos estariam em risco de serem enganados. Vamos então, meus irmãos, aguardar até o dia 18 de maio desse ano, falta pouco tempo, para ver se realmente as profecias dos nossos amigos protestantes são verdadeiras ou não. Se São João Paulo II não estiver ressuscitado e no dia 18 de maio ele não assumir o pontificado da Igreja Católica, eu quero fazer um vídeo aqui bem interessante, chamando de mentirosos. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos acompanhar mais 2 lindos testemunhos de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não sou aquilo que a vida me tornou, eu sei. Pela primeira vez, eu vivi a Semana Santa como uma verdadeira cristã. Enquanto eu era protestante, eu nunca pude comemorar nenhuma data comemorativa que a Igreja Católica mesmo institui, porque todas essas datas eram consideradas pagãs pela igreja que eu frequentava. Mas depois que eu virei católica, eu consegui compreender a profundidade de todas essas datas, mas a Semana Santa foi a que mais mexeu comigo. Logo no Domingo de Ramos, eu já comecei a sentir o peso da Semana Santa, então as pessoas estavam ali com os ramos balançando na entrada solene, mas eu não consegui sentir alegria com aquilo, muito pelo contrário, eu senti uma tristeza profunda, porque eu sabia que sexta-feira Jesus seria crucificado. E eu passei essa missa com uma tristeza muito profunda e não consegui dormir. De domingo para segunda, acordei muito cedo, ainda era de madrugada, chorando muito, com o peso dos meus próprios pecados e entendendo também o quanto Jesus, naquela época, foi rejeitado. As pessoas torturaram ele, mas as rejeições acho que devem ter doído mais ainda, mas o pior de tudo é que eu rejeitei Jesus por muito tempo. Então não foram só aquelas pessoas naquela época. O que mais me dói é eu entender que eu escolhi o pecado inúmeras vezes no lugar de Cristo. E isso me doeu profundamente. Eu passei a semana inteira muito ansiosa, porque no sábado de aleluia também seria meu batismo e a primeira comunhão. Mas quando chegou sexta-feira, aconteceu uma experiência fortíssima comigo. Quando tiraram Jesus da cruz, foi como se eu tivesse visto ele descendo da cruz, e foi como se ele tivesse olhado pra mim. Aquilo foi muito forte. Naquele momento, eu senti como se algo tivesse atravessado a minha alma. Mas foi algo tão forte, parecia que era uma flecha, alguma coisa muito dolorosa, que não foi só na alma, mas também no peito. A partir daquele momento, eu senti uma dor física muito, muito grande. E eu fiquei com a mão no peito, porque tava doendo muito, e eu achei que eu devia até ir ao médico, porque fiquei com medo de ser algum sintoma perigoso. Mas isso logo passou, e no sábado, quando eu fui batizada, eu senti uma alegria tão genuína que eu nunca senti na minha vida. Eu sou grandemente grata por Deus ter me colocado na Igreja Católica, porque eu consigo entender agora a profundidade dessa Semana Santa. O melhor de tudo é que foi a minha primeira Semana Santa, mas eu ganhei um presente enorme, porque no sábado eu renasci com Cristo. Eu vivi toda essa experiência durante a semana de dor, mas no sábado eu tive a alegria de Cristo, de renascer. E hoje tô aqui, dando testemunho de toda essa graça que me alcançou, e gostaria muito que todas as pessoas que ainda estão no protestantismo pudessem experimentar tudo isso e achar o tesouro que eu achei na Santa Igreja Católica. Que com essas palavras você tenha uma sexta-feira abençoada, um início de final de semana repleto da graça de Deus. Eu desejo do meu coração, no nome de Jesus.